Pessoal, bom dia. Essa é a aula 2 do curso e aqui a gente vai continuar a estudar o espalhamento quântico. Na aula passada, a gente viu que uma função de onda, né, ela poderia ser bem aproximada por uma função de onda inicial, incidente, que era uma onda plana, e uma função de onda espalhada. Né? A função de onda incidente, ela é justamente uma onda plana. O eixo Z a gente fixou como sendo o eixo da incidência, né? Para potencial central, né? Hoje a gente vai explicar, vai demonstrar como que essa função de onda esférica, né? Ela surge naturalmente desse formalismo de espalhamento. E, portanto, a função de onda final aqui é a amplitude de espalhamento, que é esse f de kθ, vezes uma onda esférica. Tá? E o final da aula passada foi que, dada essa densidade corrente, vocês provarão na lista zero que ela tem essa expressão, justamente a expressão clássica de onda plana mais a expressão da onda espalhada. E isso aqui também a gente viu na aula passada. Portanto, isso daqui é só uma maneira de se mostrar que a seção de choque diferencial é a norma da amplitude de espalhamento ao quadrado. Tá? B, lembrando que B aqui é a seção de choque. E, portanto, a seção de choque diferencial, né, o que a gente acabou de falar, é justamente a norma de f de kθ ao quadrado. Ou seja, a seção de choque diferencial é a norma ao quadrado da amplitude de espalhamento. Tá bom? Então, continuando aqui, dada essa equação de Schrödinger, onde psi é a função de onda, para potenciais centrais, tanto a função de onda psi quanto a amplitude de espalhamento f de kθ, elas não dependem do ângulo equatorial. Existe essa simetria. Né? Uma coisa que a gente tem que lembrar aqui é a definição dos polinômios de Legendre associados. Os polinômios de Legendre associados, eles têm aqui o índice L, que é um índice que rotula, de certa maneira, o momento angular quântico, e M, outro número quântico. Existe uma expressão aqui, a expressão de Rodrigues, a fórmula de Rodrigues generalizada, ou seja, dado um certo L, por exemplo, L é igual a 2 e M é igual a 3, se você quiser calcular esse polinômio de Legendre associado, faça essa derivada aqui. Tá? Coloca aqui derivada de ordem 5 dessa função x² menos 1 elevado a n. Tá? Então vocês podem muito bem encontrar essa função. Pessoal, na verdade, esse n aqui, esse n na verdade é um L. Tá? É o L. É exatamente esse L aqui. A equação de Legendre associada, ela tem essa expressão. Aqui entra o L, L mais 1, e aqui o M, justamente. E o importante para a gente aqui é que quando o M for igual a zero, a gente denota o PL0, né, nessa expressão aqui, como sendo justamente os polinômios de Legendre. E essa daqui é a famosa fórmula de Rodrigues. Lembrando que aqui, ou vocês colocam onde tiver n, aqui n, vocês colocam L, tá? Para que essa fórmula fique correta. Ou colocam um n aqui, ao invés de L, esse L daqui, vocês colocam o n,
tá? Aí fica a expressão correta. Então essa expressão aqui do lado direito é justamente Pn de x. Eu vou consertar isso logo após essa aula e a versão que vai estar no meu site já vai estar correta. E esse polinômio aqui satisfaz essa equação de Legendre. Bom, né, usando essa fórmula de Rodrigues, para os primeiros 11 polinômios de Legendre são dados por essas expressões. Então, P0 é igual a 1, o P1 é igual a x, o P2 é igual a meio de 3x² menos 1 e assim por diante. Vocês podem derivar, né, obter todos os polinômios de Legendre. E essa aqui é a figura, né? O P1, olha só, o P1 de x é igual a 1. Então é justamente essa figura, perdão, P0, né? O P0 de x é igual a 1. Então essa linha verde aqui, a reta y igual a 1. O P1 de x é igual a x. Então essa reta aqui, né? Verde água. O P3 de x é 3x² menos 1 vezes meio. Então é essa parábola em azul escuro. E assim por diante. Vocês podem plotar todos esses polinômios também. Né? Essas figuras são feitas no matemática. Por exemplo. Então o nosso principal objetivo agora é determinar como que a gente calcula essa amplitude de espalhamento. Porque uma vez que a gente consiga determinar essa amplitude de espalhamento, o f de caθ, calcular a seção de choque diferencial é trivial, né? Através dessa expressão. Bom, os polinômios de Legendre, eles formam um conjunto ortogonal. Ou seja, essa integral aqui de menos 1, vocês podem pensar esses polinômios de Legendre como sendo vetores no espaço vetorial das funções reais de uma variável. Portanto, nesse espaço de funções, vocês podem fazê-lo um espaço métrico quando vocês definem um produto interno nesse espaço. E esse daqui, essa integral de menos 1 a 1, ele pega dois vetores, né, o Pn de x e o Pm de x, e leva num número real, né, e satisfaz as propriedades de produto interno. Né, não negatividade, né, e assim por diante. Portanto, isso daqui é um produto interno e, mediante o espaço das funções munido com esse produto interno, os polinômios de Legendre formam um conjunto ortogonal. Ele é completo no sentido de análise funcional, ou seja, qualquer função ela pode ser expressa como combinação linear dos polinômios de Legendre com determinados coeficientes, né? E já que eles são ortogonais, eles são linearmente independentes e formam uma base para o espaço das funções reais, né, de uma variável. Quando a gente faz aqui o x é igual a cosseno θ, basta analisar a geometria dessa figura de espalhamento, né? Então qualquer função ela pode ser expressa como combinação linear dos vetores da base, ou seja, dos nossos polinômios de Legendre. Portanto, eu posso escrever a função de onda aqui na equação de Schrödinger como uma combinação linear dos polinômios de Legendre, onde esse R, L, que depende do momento, né, da norma do momento e do R, né, da distância radial, eles são coeficientes dessa combinação linear. Também a amplitude parcial de espalhamento ela pode ser escrita como uma combinação linear dos polinômios de Legendre,
onde esses aqui são os coeficientes. Tá? Esse 2L mais 1 vocês vão entender daqui a pouco. É porque tem a ver com a condição de ortogonalidade aqui, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Enfim, esses são os coeficientes. Esse 2L mais 1 aqui é colocado de maneira as contas ficarem um pouco mais apropriadas. Tá? Daqui a alguns minutos vocês entenderão o porquê. Né? E essas funções, que são coeficientes da combinação linear, junto com 2L mais 1, como isso daqui é amplitude parcial de espalhamento, esses FL de K são denominados amplitudes parciais de onda. Tá? Então, novamente, a gente quer resolver a equação de Schrödinger, e lembrando aqui que uma vez que a gente lembrou, né, recordou os polinômios de Legendre associados, os harmônicos esféricos, eles são justamente polinômios de Legendre associados vezes uma exponencial. Esse número aqui é um número quântico orbital, né, vezes o ângulo equatorial. Então aqui é a dependência do ângulo azimutal, θ, e aqui é a dependência do ângulo equatorial. Tá? Lembrando que harmônicos esféricos são autovetores, né, são autofunções do operador de momento angular ao quadrado. Ou seja, o operador de momento angular ao quadrado agindo nos harmônicos esféricos dão autovalores L, L mais 1, vezes a constante de Planck sobre 2π ao quadrado, vezes os próprios harmônicos esféricos. Então, esses são os autovalores do operador momento angular ao quadrado, e esses daqui são os harmônicos esféricos. Né? São autofunções. O Laplaciano, né? o operador Laplaciano, ele tem essa expressão aqui. Ele tem justamente essa expressão. E essa expressão angular é justamente o momento angular ao quadrado sobre h quadrado. Tá? Quem fez cálculo vetorial e tensorial na UFABC certamente viu isso daqui, e se fez comigo, com certeza viu isso daqui na lista de exercícios. Bom, isso daqui também são figuras feitas no matemática. Né? Essa esferinha aqui é justamente a norma do primeiro harmônico esférico ao quadrado. A norma ao quadrado do primeiro harmônico esférico. Essa daqui é quando o L é igual a 1, o M é igual a 0. L é igual a 1 e M é igual a 0. Aqui é um pouquinho maior para vocês. Essa daqui é quando M é igual a 1, L é igual a 1. Quando L é igual a 2, M é igual a 0. Então vocês podem brincar aí com todos os harmônicos esféricos. Isso daqui é bastante utilizado em mecânica quântica, né? Para descobrir isso daqui são justamente os orbitais, né? A ilustração de orbitais. Bom, continuando aqui, a gente está estudando o espalhamento quântico e, novamente, como a gente viu na aula passada, podemos considerar funções de onda estacionárias, ou seja, uma função de onda que depende do vetor posição e do tempo, ela é estacionária, ou seja, é uma função periódica do tempo, vezes uma função que só depende da posição, esse U de R. Né? E, lembrando que a energia é P² sobre 2m, e o momento linear é definido como sendo H cortado K, onde K é o vetor de onda, e se a gente escrever esse potencial reduzido, e essa expressão aqui da energia, essa equação de Schrödinger, ela pode ser escrita dessa maneira aqui. Tá? Dessa maneira. Isso é a mesma coisa. Esse daqui, nabla quadrado mais k² é chamado operador de Helmholtz. Tá? Então a gente pode falar que o
Potencial é uma autofunção do operador de Helmholtz. Enfim, só uma curiosidade semântica. Agora, o importante aqui para que a gente determine as amplitudes de espalhamento é o seguinte: uma função que depende de R, ela vai ter três números quânticos: a energia, o momento angular e o momento angular, o número quântico orbital, esse m. Tá? Então, uma função que depende do vetor posição, ela pode ser quebrada. Ela pode ser escrita, né? A partir de separação de variáveis como uma função R que depende só de R, da distância, vezes uma função que depende, uma função angular, né? Tanto do ângulo azimutal quanto o ângulo equatorial. Portanto, esta equação aqui, após essa separação de variáveis, né, ela é reduzida a essa equação para a função radial. Tá? Pessoal, como isso daqui tem derivadas, o Laplaciano, né, ele foi, né, a gente lembrou que o Laplaciano tem exatamente essa função em coordenadas esféricas. Isso daqui é o momento angular. Então, o momento angular ao quadrado sobre h cortado ao quadrado. Então, resta a vocês, como L quadrado vezes os harmônicos esféricos é justamente LL mais 1 H cortado ao quadrado. Então, parem agora a aula e derivem essa separação de variáveis. Tá? Derivem essa equação. Isso daqui é importante para vocês treinarem como fazer essa conta. Bom, quando o U for igual a zero, esse termo daqui, ó, quando o U for igual a zero, né, essa equação ela é simplesmente essa equação aqui de baixo, né? Só que tem um detalhe. Isso eu peço vocês também que façam essas contas explicitamente. Porque olha só, esse daqui é o operador e RL de KR é a função. Agora, a gente jogou um R aqui para dentro. Portanto, quando eu fizer essa derivada segunda e fizer a regra da cadeia, né, do produto dessas duas funções, vocês vão cair justamente na equação anterior. Então eu sugiro fortemente a vocês, para praticar, peguem essa função Rzinho, vezes a função radial, derivem duas vezes e cheguem nessa equação daqui quando o potencial reduzido for igual a zero. Tá? O mais importante aqui, nesse instante, é quando o L for igual a zero, olha só, a gente não tem esse pedaço aqui da equação. O que sobra é o termo de derivada segunda e o termo k quadrado que está aqui. Tá? E quando L é igual a zero, aqui é igual a zero também. O R zero, né? Porque aqui é RL. Se L é igual a zero, aqui é R zero. Portanto, olhem só, isso daqui, derivada segunda mais uma constante ao quadrado, a solução dessa equação é simplesmente uma exponencial. Exponencial de mais ou menos IKR. Né? A gente tem duas soluções, exponencial de IKR e solução de exponencial de menos IKR. Né? Ou seja, essas duas soluções. Só que a solução dessa equação é Rzão zero. Portanto, esse R passa para baixo e essa daqui, finalmente, é a nossa solução de onda S. Né? Então agora está explicado por que em primeira aproximação, depois da onda espalhada, a gente tem uma amplitude de espalhamento vezes essa onda esférica aqui. Tá? Essas aqui são chamadas ondas esféricas espalhadas, né, e incidentes, ingoing ou outgoing. Vocês escolhem aí como vocês vão chamar. Tá? Portanto, né, o que eu acabei de falar, as ondas espalhadas, pelo menos as soluções de onda S espalhadas, elas são
justamente essa que é a explicação. Né? Você tem a solução de onda S, que a gente já mostrou que é exponencial de KR sobre R, vezes uma função, que depende do centro de espalhamento. Tá? Essa função aqui vai agir como potencial de espalhamento. Bom, no caso mais geral, quando o L for diferente de zero, a gente tem essa equação aqui completa. Mas vamos estudar, por enquanto, o caso onde o potencial reduzido é igual a zero. Tá? Mais uma prática para vocês. É mais conveniente, como aqui tem um K, aqui, tá? Essa equação aqui, por enquanto, ela não é conhecida. Só que a gente já conhece essa equação. Essa aqui é uma equação de Bessel. Então, esta equação daqui, ela pode ser reduzida a essa equação de baixo se, ao invés da coordenada radial, a gente definir uma coordenada ρ, né, aqui em púrpura, como sendo K, né, a norma do momento, vezes R. E agora tudo bem. Então, utiliza de novo a regra da cadeia e mostrem que essa equação, mediante essa transformação de variáveis, ρ é igual a KR, ela pode ser reconduzida a essa equação de baixo. E essa equação é a equação clássica, é a equação de Bessel esférica. Tá? Soluções. Funções de Bessel esférica, que vai ficar mais claro no próximo slide. Toda função de Bessel esférica, se a gente olhar perto aqui do ρ, né, é igual a zero, ela é bem comportada. Né? Por exemplo, as funções aqui J1, J2, J3, J4, J5 e todas daí para frente, elas vão para zero quando o R for igual a zero. Tá? E a J0 ela vai para 1 quando o ρ é igual a zero. Então ela é totalmente regular em ρ é igual a zero. Tá? E já a função de Neumann, que é uma outra solução da equação de Bessel esférica, ela é irregular na origem. Tá? Todas as funções de Neumann elas divergem para menos infinito quando o ρ, aqui chamado de x, né, no matemática, se aproxima de zero. Analiticamente, as funções, essa primeira aqui é a função de Bessel esférica. Existe uma expressão, então, para cada ordem da função, L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3, né? Pelo menos os naturais e mais o L igual a 0, né? O L igual a 0 e todos os L sendo números naturais, vocês podem, simplesmente derivando, tantas vezes quanto necessário, para cada L, né? Para J igual a 1, não, para J igual a 0, isso aqui não tem derivada. Então isso daqui é simplesmente seno de ρ sobre ρ. Tá? Então, essa função aqui, em vermelho, J0, essa função é seno de ρ sobre ρ. Depois, para o L igual a 1, é menos ρ elevado a 1, que é menos ρ, 1 sobre ρ derivado em relação a ρ, do seno de ρ sobre ρ. Aí vocês fazem a conta. Tá? Agora, o NL, que é a função de Neumann esférica, é dada por uma expressão bastante semelhante, só que ao invés do seno, para a função de Bessel esférica, é o cosseno de ρ para a função de Neumann esférica. Quando ρ vai para zero, então a gente tem que tirar, né, a função de Neumann esférica, porque a gente já viu, né, que quando ρ vai para zero, a função de Neumann esférica ela diverge. Então não traz nada para. Traz um empecilho para a física que a gente quer estudar, funções que divergem. Né? Então elas não são úteis para a gente. Portanto, quando ρ é igual a zero, a gente só pega a função de Bessel esférica. Tá? Bom, no caso mais geral, onde o ρ não é igual a zero, né?
quando o ρ é diferente de zero, lembrando que o ρ é igual a KR, então essa função, que é a solução radial da equação de Schrödinger, ela é justamente uma combinação linear da função de Bessel esférica e a função de norma esférica, onde esses B e C, eles são coeficientes da combinação linear. Tá? Bom, existe vocês podem ver isso no Arfken, ou então vocês podem demonstrar por si mesmos, por exemplo, no livro do Arfken, ou no livro da Mary Boas, de métodos matemáticos para físicos, que as funções de Bessel esféricas e Neumann esféricas, elas possuem essas formas assintóticas, ou seja, quando o R é muito maior do que 1, significa que o ρ também vai ser muito maior do que 1. Né? Então, essas funções de Bessel esféricas, elas têm essa forma aqui. Tá? Quando o ρ é muito maior que 1, então significa que todo o termo de 1 sobre r quadrado, 1 sobre r ao cubo, 1 sobre r à quarta, eles vão ser muito menores do que os termos em R. Então a gente considera somente a primeira, o termo em 1 sobre R. Tá? Então, função de Bessel tem essa forma sintótica, função de Neumann tem essa forma sintótica. Tá? Portanto, essa combinação linear, ela pode ser escrita dessa maneira. Onde, né? E essa expressão ela pode ser reconduzida a essa daqui. Isso daqui é exercício da lista zero, onde esse AL de K, ele é a raiz quadrada do quadrado dos coeficientes de combinação linear, e essa função aqui, que tem a ver com a matriz S de espalhamento, ela é dado por essa expressão, o arco tangente de CL de K sobre BL de K. Então isso vocês vão provar na lista zero. É simples de se provar. Tá? Bom, essa mudança de fase, exatamente essa mudança de fase aqui, ela caracteriza a intensidade de espalhamento da Lésima onda parcial no espalhamento quântico. Na lista zero também, vocês já terão provado perdão, vocês já terão provado, né, isso que vocês encontram também em qualquer livro de métodos matemáticos, em particular o livro do Arfken e Weber, que a exponencial de IKR ela pode ser escrita como uma combinação linear dos polinômios de Legendre e aqui justamente as funções de Bessel esféricas. Agora, naquele limite onde o R é muito maior que 1, né? O R é muito maior que 1, a gente sabe que a função de Bessel esférica ela tem essa forma assintótica. Tá? Então usem isso daqui. Portanto, essas expansões, tanto da função de onda quanto da amplitude de espalhamento, né? A gente já viu que a função de onda pode ser expressa como uma combinação linear dos polinômios de Legendre. E a amplitude de espalhamento pode ser também expressa como combinação linear dos polinômios de Legendre vezes as funções parciais, amplitudes parciais de espalhamento. Agora, a gente sabe também que muito longe do centro de espalhamento, a nossa função de onda é a função de onda plana, incidente, mais a amplitude de espalhamento vezes uma função, vezes uma onda esférica, tá? A solução de onda S. E lembrando que vocês já terão provado que a exponencial de IKR ela possui essa forma assintótica. Então, olhem só, por um lado, a função de onda é a função de onda plana incidente mais amplitude de espalhamento vezes a onda esférica, né, do espalhamento. Por outro lado, a função de onda é expressa como combinação linear dos polinômios de Legendre. Né? Então, se a gente... o lado esquerdo aqui a gente não faz nada. Mas essa exponencial de IKR, a gente vai utilizar a forma assintótica dela, em azul.
E amplitude de espalhamento, a gente vai utilizar aqui em púrpura a expansão dela também em polinômio de Legendre. Tá? E esse IKR aqui, ele fica imutável daqui. Agora, a gente pode colocar em evidência os fatores comuns e o lado esquerdo tem polinômio de Legendre, o lado direito tem polinômio de Legendre, o lado direito tem polinômio de Legendre e a gente está somando aqui de 0 a infinito, 0 a infinito e 0 a infinito. Se a gente colocar todo mundo aqui em evidência, a gente pode mostrar que essa função radial, na forma sintótica, ela é, olha, i elevado a L, tem aqui o i elevado a L. 2L mais 1, 2L mais 1. 1 sobre KR, 1 sobre KR. Seno de KR menos LP sobre 2, seno de KR menos LP sobre 2. Tá? E aqui desse lado, a gente tem 2L mais 1, FL de K, 2L mais 1, FL de K. Aqui a gente tem exponencial de KR sobre R. Exponencial de KR sobre R. Portanto, essa daqui é a forma sintótica da função radial, que é a solução da equação de Schrödinger após a separação de variáveis. Tá? Bom, vocês já provaram, né, que na lista zero que essa função ela pode ser expressa dessa maneira, e é um mero exercício que eu vou deixar na página, no site oficial da disciplina, ou faço isso explicitamente no início da próxima aula, que, olhem só, o seno, sempre o seno ele pode ser expresso como exponencial de i qualquer coisa, o argumento aqui, né? Menos exponencial de menos i qualquer coisa vezes o argumento. A única questão aqui interessante é que o argumento aqui é KR mais o ângulo, delta LK. Tá? Aqui também. Só que aqui o argumento é KR mais delta LK, beleza? Mas tem esse termo aqui, LP sobre 2. Isso que vai gerar o denominador i elevado a L aqui e o numerador i elevado a L. Tá? Isso aqui é uma conta simples, tá? Direta. Bom, vocês podem tentar e na aula que vem eu comento mais sobre isso e vai estar na página também. Portanto, esse AL a gente pode mostrar que esse AL daqui, a gente pode mostrar que ele é 2L mais 1, i elevado a L, exponencial de i delta L de K. Ele tem essa expressão. Tá? Por outro lado, olhem só, se a gente transformar esse objeto aqui, se a gente transformar o seno numa exponencial de IKR menos L π sobre 2, menos exponencial de menos IKR menos L sobre 2 sobre 2i, né? Então, os coeficientes dessa função aqui, exponencial de IKR, naquela equação anterior, da página anterior, na equação 6, vai ser i elevado a L, 2L mais 1. Tá? E aqui vai ser 2L mais 1, vezes f de L, que é o que está escrito justamente aqui, ó, 2L mais 1 e 2IK FL de K. Tá? Então façam isso. Escrevam esse termo como uma exponencial de IKR menos LP sobre 2, menos exponencial de menos IKR sobre L sobre 2. Tá? Que é justamente esse cara daqui. Então, vocês podem, do lado esquerdo, a equação 6, os coeficientes de exponencial de IKR sobre 2IKR, por um lado da equação 6 é isso daqui, e na equação 7 está mais fácil de ver aqui. Ó. O exponencial de IKR, quem multiplica ele é só esse termo, exponencial de 2L. Perdão, exponencial de delta L de K. E tem um
IL aqui embaixo e tem o AL de K aqui, tá? Então, igualando, como essas são duas equações que essa equação descreve a função radial e a equação anterior também descreve a função radial, então os termos em exponencial de IKR sobre 2IKR, eles têm que ser iguais. Né? Então, igualando os termos, né, eu posso igualar então esse termo a este termo daqui. E quando eu faço isso, substituindo a fórmula do AL aqui em púrpura, então eu obtenho uma igualdade. Esse 2L mais 1 aparece aqui e aparece aqui também, então ele vai embora. Esse I elevado a L em púrpura corta com o denominador, e aqui fica a exponencial de 2i ΔL de K. E é o que está escrito aqui. Exponencial de 2i ΔL de K. Agora, eu posso isolar esse lado daqui, então eu passo 1 para lá, vai ficar negativo. Divido por 2ik, portanto eu obtive uma expressão aqui para as amplitudes parciais de espalhamento. Tá? Bom, abrindo aqui uma exponencial, vocês podem utilizar, demonstrar essa igualdade aqui, essa última igualdade. Né? Vocês podem reescrever isso como exponencial de I ΔL vezes uma exponencial de I ΔL. Tá? E utilizando relações trigonométricas, vocês chegam nessa expressão daqui. Então temos uma expressão para a amplitude parcial de onda. Tá? Esse termo daqui, exponencial de 2IL, 2I ΔL, é a matriz S de espalhamento. Matriz S de scattering em inglês, que é justamente espalhamento. Agora, uma vez que a gente tem obtido essas funções parciais, amplitudes parciais de espalhamento, a gente pode obter então a amplitude de espalhamento, né, a partir dos resultados que obtivemos até então. Bom, amplitude de espalhamento, no slide passado, a gente mostrou que era essa expressão. Né? Então, a expansão da amplitude de espalhamento em termos das amplitudes parciais de espalhamento, ela pode ser escrita dessa maneira. Tá? Só que, olhem só, então essa daqui é a expressão para amplitude de espalhamento. Só que o nosso interesse aqui é calcular a seção de choque diferencial, total, perdão. Né? Como a gente tem a seção de choque diferencial, calcular a seção de choque total é simplesmente calcular a norma ao quadrado da amplitude de espalhamento e integrar, né, no ângulo sólido. O ângulo sólido de ômega é seno θ d θ d φ. Como essa expressão não depende do φ, a gente pode integrar então em dφ de 0 a 2π, que vai dar esse 2π aqui. E, portanto, ficou seno θ, está aqui o seno θ, integral em dθ, na norma ao quadrado. Norma ao quadrado é a função complexa conjugada vezes a própria função. Tá? Lembrando que seno θ dθ é menos, por isso tem esse menos aqui, a diferencial do cosseno θ. Tá? Isso vai ser importante para a nossa integração. E esse menos a gente pode trocar por inverter o limite de integração aqui. Então esse menos é simplesmente trocar o limite de integração. Vai ficar 2π, integral de menos 1 a 1, da função da amplitude de espalhamento conjugada, amplitude de espalhamento de cosseno θ. Agora, vamos utilizar essa expressão aqui para a amplitude de espalhamento, tá? Nessa integral. Ou seja, já que f de kθ é isso daqui, o conjugado dela tem um i aqui. Então vai aparecer um sinal negativo aqui. E tem um i aqui embaixo, aparece também o sinal negativo. Tá? Então quando eu faço essa multiplicação, f estrela vezes f, a gente cai justamente, tá, nessa expressão. Mas um detalhe importante é o seguinte,
Cada uma, olha só, tanto f estrela quanto f é uma somatória de L igual a zero infinito. Então aqui a gente precisa utilizar índices distintos, tá? E basta utilizar então essa expressão para f k de θ e essa expressão aqui para f estrela de k de θ. K e θ, né? Então olha só, o denominador vai ser 2ik vezes menos 2ik vai ser 4k quadrado. Está aqui o 4k quadrado no denominador. Tá? Agora, vão sobrar no denominador, escrevam isso explicitamente, mas vai sobrar justamente essas integrais. Né? Essa expressão, uma somatória dupla aqui, em L e L'. Agora, os polinômios de Legendre são ortogonais, e essa daqui é a regra de ortogonalidade. Tá? Lembrando que eles não são ortonormais dessa maneira. Então, quando a gente vai integrar de menos 1 a 1, está aqui a integral, está aqui a integral de menos 1 a 1. Aqui a gente tem o PL cosseno θ, PL cosseno θ, PL' cosseno θ, PL' cosseno θ, D cosseno θ, D cosseno θ. Então, quando a gente integrar isso, esse termo, D cosseno θ e a integral, vai sobrar simplesmente 2 sobre 2L mais 1, delta de Kronecker LL'. Lembrando que o delta de Kronecker, ele é 1 quando L é igual a L' e 0 para qualquer outro caso. Portanto, quando a gente estiver somando aqui, tanto em L e L', vai sobrar somente, todos os termos serão 0, exceto quando L for igual a L'. Então, efetivamente, essa somatória dupla se transforma numa única somatória, tá? Que é o que está aqui embaixo. O 2L mais 1 cancela com esse 2L mais 1, vai sobrar um 2L, né? Porque a gente já viu que o delta de Kronecker faz com que esse cara seja 2L', o L' seja igual a L. Né? O único termo diferente de zero vai ser L' igual a L, então esse 2L mais 1 sobra. Esse 2 passa para cá, tá? E portanto, esse 2 com esse 2 no numerador e um 4 no denominador vai cancelar, o coeficiente vai ser só π sobre k quadrado, tá bom? E o que sobrou aqui, eu posso escrever como a norma da exponencial de 2i ΔL de k menos 1 ao quadrado, a norma ao quadrado, tá bom? E mediante relações trigonométricas vocês podem mostrar que essa norma ao quadrado é justamente o seno ao quadrado de ΔLk vezes 4, tá? Então essa aqui é a forma final para a seção de choque. Agora, a seção de choque ela pode ser escrita então como uma soma, né? Olha só, uma soma de alguma coisa. Então a seção de choque total ela pode ser escrita como uma somatória de zero a infinito das seções parciais de choque, tá? Seção de choque parciais, onde cada uma das seções de choque parciais ela é exatamente o que estava escrito aqui na transparência interior, tá? 4π sobre k quadrado, 2L mais 1, seno ao quadrado de ΔL de k. Agora, se a gente voltar lá às amplitudes de espalhamento, que a gente já demonstrou que tem essa expressão, agora a gente vai demonstrar o famoso teorema óptico. Tá? A parte imaginária dessa seção de choque é a parte imaginária, dessa amplitude parcial de espalhamento é a parte imaginária dessa expressão que a gente acabou, né, de demonstrar. Agora, exponencial de I ΔL é cosseno de ΔL mais I seno de ΔL. Tá? Então, escrevendo isso dessa maneira, multiplicando por seno aqui, e aqui vai aparecer um quadrado. Portanto, se a gente toma a parte imaginária dessa expressão, vai sobrar somente o seno ao quadrado de ΔLk.
tá? 1 sobre K. Só que se a gente agora pegar a expressão anterior e tomar aqui a norma da amplitude parcial de espalhamento ao quadrado, a norma disso ao quadrado é a norma disso ao quadrado. Como esse cara tem a norma 1, vai ficar justamente um K quadrado seno... o seno ao quadrado de ΔL de K vai ficar justamente K vezes a norma de FL de K ao quadrado, que é o que está escrito aqui. Tá? Então essa é a parte imaginária. Lembrando que essa é a expansão em termos de polinômio de Legendre da função de amplitude, da amplitude de espalhamento. Então quando o θ for igual a zero, basta substituir aqui θ igual a zero. Então vai ficar PL de 1 e todo polinômio de Legendre no 1 vale 1. Né? Essa é uma propriedade dos polinômios de Legendre. Portanto, a função, a amplitude de espalhamento quando θ é igual a zero pode ser simplesmente escrita dessa maneira. Tá? Se a gente toma aqui a parte imaginária, vai ficar a parte imaginária da função de espalhamento. Só que a parte imaginária da função de espalhamento a gente provou no slide anterior, né, que a parte imaginária da função de espalhamento é KFL de K ao quadrado. Então, tá aqui, ó, parte imaginária é KFL de K ao quadrado. Como a amplitude, a seção de choque total, ela já foi escrito dessa maneira, e por outro lado a gente acabou de escrever a parte imaginária dessa maneira, é só então reagrupar os termos. Olhem só, se a gente dividir a seção de choque total por 4π, e a parte imaginária do f de k, quando θ é igual a zero por k, dá a mesma somatória. Tá? Dá a mesma somatória. Portanto, a seção de choque total é 4π sobre k, parte imaginária da amplitude de espalhamento quando θ é igual a zero. E esse é o famoso teorema óptico que a gente acabou de demonstrar. Bom, além do formalismo, a interpretação dele é bastante rica e útil para que vocês possam fazer os exercícios. Tá? Então isso que a gente mostrou, o teorema óptico. Esse f de k, θ é igual a zero, vocês podem imaginar como sendo a amplitude de espalhamento com ângulo zero, ou seja, a amplitude da onda espalhada em direção ao centro de um anteparo distante, e K, né, é exatamente a norma do vetor de onda da direção incidente. Então, essa daqui é a amplitude de espalhamento com ângulo zero, justamente quando a partícula, né, o feixe de partículas descrito por uma onda plana, ela é a amplitude da onda espalhada em direção ao centro do anteparo, ou seja, quando o ângulo azimutal é igual a zero. Tá? E nada aqui fala que o espalhamento só tem que ser elástico. Então o teorema óptico ele vale tanto para espalhamento elástico quanto inelástico. Tá? Porque aqui a gente simplesmente... a hipótese é simplesmente conservação da probabilidade. E se vocês pegarem lá a função de onda, a norma dela ao quadrado, e calcularem essa integral aqui na área, tá? Na área justamente na área de espalhamento, isso daqui vai dar justamente a área do espalhamento menos essa quantia. Ou seja, que é justamente a probabilidade de se detectar um feixe de partículas em um anteparo se não houvesse espalhamento, que é a área total, menos esse valor daqui. Ou seja, o que a gente acabou de mostrar é que esse valor é a seção de choque efetiva do centro de espalhamento. Tá? Então essas são interpretações subsequentes ao teorema óptico. Mais observações, né? A gente acabou de mostrar que essas aqui são seções de choque parciais. Agora, seção de choque parciais, elas são funções aqui seno ao quadrado desse ΔL. Né?
Bom, o máximo desse ΔL é igual a 1, né? O máximo do seno ao quadrado é igual a 1 quando o ΔL é mais ou menos π sobre 2. Ou seja, o máximo, né, esse é o chamado limite unitário. O máximo dessas funções de onda será quando o seno ao quadrado de ΔL de K for igual a 1. Ou seja, essas funções, essas seções de choque parciais, elas são limitadas por essa expressão aqui. Tá? E a interpretação desse limite unitário é o seguinte: existe um argumento semiclássico que diz o seguinte: bom, qualquer partícula tem esse momento, né? Se eu tiver lá um parâmetro de impacto, né? Vamos pensar aqui como sendo o parâmetro de impacto B. Então qualquer partícula tem esse momento, e a definição de momento angular é o produto vetorial entre o momento linear vezes a distância do centro até a partícula. Né? Se a partícula está sendo espalhada aqui, a distância do centro até ela é b, então a norma do momento angular vai ser o momento, hk, vezes a distância, que é b. Então, a norma do momento angular vai ser h cortado kb. Né? Isso em primeira quantização. Agora, a gente sabe também que o momento angular de uma partícula em mecânica quântica é h cortado L, onde esse L é o número quântico, um dos números quânticos. Então, quando a gente comparar, aqui não é comprar não, perdão, é comparar o L, H cortado KB com a L igual a HL, como esse L aqui, o momento angular, ele só pode ir, ele é quantizado, né? Esse L é um número inteiro, então significa que L é menor ou igual a BK, menor ou igual a L mais 1. E a gente pode passar o K dividindo, todo mundo, e a gente tem essa expressão aqui, tá? Pro parâmetro de impacto. Então o parâmetro de impacto ele só pode ter valores entre L sobre K e L mais 1 sobre K. E se a partícula se espalhar com 100% de probabilidade quando estiver nesse anel, então a seção de choque vai ser justamente a área desse anel. Bom, a área do anel, você calcula a área do círculo maior, que é L mais 1, né? Como o círculo maior ele tem a ver com esse parâmetro de impacto, L mais 1, né, o raio ao quadrado, πr ao quadrado, sobre K quadrado, né? L mais 1 sobre K é o raio. Então vai ser πr ao quadrado, menos a área desse círculo branco aqui menor, né? Menos L quadrado, π L quadrado sobre K quadrado. Então, essa diferença, essa subtração vai dar 2L mais 1 π sobre K quadrado. Comparando com o limite unitário, falta um fator 4. Tá? Falta exatamente um fator 4 nessa aproximação semiclássica. Na aula que vem, quando a gente for ver o espalhamento quântico por uma esfera rígida, a gente vai provar que a seção de choque é 4πr quadrado. Só que a gente provou no início da aula 1 que a seção de choque lá era de uma esfera. A seção de choque por uma esfera rígida, calculada classicamente, a seção de choque é πr quadrado. Então também tem esse fator 4 que falta entre a análise clássica e a análise quântica. Tá? Então a gente continua na próxima aula e a gente vai fazer bastante exercício de aplicação de cálculo de seção de choque em vários cenários. Tá bom? Então bons estudos e façam os exercícios.